Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. E na aula de hoje a gente vai começar um assunto novo. A gente veio desde o começo do ano letivo tratando de carbono, de funções orgânicas. E a primeira que a gente viu foram os hidrocarbonetos, que são compostos baseados em carbono e hidrogênio apenas. E agora a gente vai começar a ver compostos diferentes, que não tem só carbono e hidrogênio, mas que tem também outros elementos. E o primeiro deles é o oxigênio. E aí a gente vai estudar as funções oxigenadas. Essas funções elas são extremamente importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque os compostos aos quais pertencem a este tipo de função são muito úteis tanto para a indústria ah, de alimentos quanto para a indústria de cosméticos e tudo mais. Então, vamos seguindo aqui. Primeiro, as funções oxigenadas são aquelas que contêm oxigênio, né? O nome ele já descreve aí isso. Então, obrigatoriamente vai ter que ter oxigênio em alguma parte da cadeia. Além disso, vai ter carbono e hidrogênio, como que a gente já vinha estudando nos hidrocarbonetos, mas nesse caso vai ter aí um adicional do oxigênio. As funções oxigenadas mais importantes são os álcoois, os fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e seus derivados. E na parte do meio biológico, a gente tem alguns compostos que também são muito importantes, como os açúcares, são os carboidratos, a, a colesterol, glicerina, são biomoléculas, né? Por que é tão importante assim a gente estudar esse tipo de composto? Devido principalmente às aplicações e à utilização no dia a dia, certo? Então, vamos ver esses exemplos aí. Aqui nós temos cabos de panela. Eles são um tipo de plástico, mas eles são isolantes, eles são resistentes a determinada quantidade de calor. Ele não vai derreter se aquecer demais, né? Ele pode deteriorar, mas ele tem uma resistência maior ao calor. Eles são feitos normalmente de fenol, de uma fibra sintética à base de fenol, uma resina à base de fenol e formaldeído, que é um tipo de aldeído. Então, é um tipo de polímero à base desses compostos. A glicerina, que é um triálcool, ela é utilizada como agente umectante, que é a característica, por exemplo, os panetones eles têm a característica como se fossem macios e úmidos. Essa característica no paladar, ela vem da glicerina, certo? Aí nós temos também vinagre, que é basicamente uma solução com 4% de ácido acético ou ácido etanóico. Então, o vinagre é um exemplo de aplicabilidade no dia a dia. As frutas, todas elas têm aromatizantes, têm ésteres. Os ésteres são moléculas que dão cheiro, que dão o aroma das frutas. Então, por exemplo, o butanolato de etila é o que dá o cheiro, o aroma do morango, e o etanolato de octila é o que dá o aroma da laranja, junto com o limoneno e tudo mais. Então, cada uma dessas classes, seja os fenóis, os álcoois, os ácidos, os ésteres, a gente vai ver com detalhes tudo sobre elas, a aplicação, presença delas no nosso dia a dia, nomenclatura, características, tudo isso a gente vai estudar detalhadamente a partir de agora, certo? Então vamos começar falando dos álcoois. A primeira função oxigenada que a gente vai aprender são os álcoois. Essa palavra álcool se refere, normalmente, né, quando a gente pensa em álcool, a gente lembra logo do álcool etílico, do etanol, que
É o álcool que a gente consome tanto nas bebidas alcoólicas quanto no álcool em gel, que é o do momento agora que é ótimo para desinfecção de ambientes e das mãos contra o vírus, né, na pandemia. Ah, também é utilizado como combustível, né, nos postos de combustível. Então, a aplicação desse composto é gigantesca, tanto na indústria de bebidas, quanto na indústria de combustíveis, né? São as principais aplicações. E aí também tem a questão da higiene, né? Nesse caso agora que a gente está vivendo, que tem crescido muito a procura por esse tipo de álcool. E a característica principal do álcool é ter esse grupo aqui, ó, OH. Todo álcool ele precisa ter um grupo OH, com algumas características que a gente vai ver agora. Ó. Os álcools eles são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos oxidrila ou hidroxila. Normalmente eu uso hidroxila, mas são iguais os termos. Ligados diretamente a um carbono saturado. Isso aqui precisa ser lembrado, veja só. O que é um carbono saturado? É um carbono que não faz ligações duplas, só faz ligações simples, que é um carbono tipo esse aqui, ó. Não importa se ele faz ligações simples com carbono ou com hidrogênio, não importa. O que importa é que ele só pode, este carbono que está ligado ao OH, só pode fazer ligações simples, senão não é álcool, pode ser outro composto, certo? E aí, ó, a gente tem alguns tipos de álcool, né? Daqui a pouco a gente vai ver como classificar de forma mais ah, efetiva. Então, primeiro, nós temos álcools que são alifáticos, né? Cadeia aberta, normal. Nós temos dióis, de álcools, que são álcools de cadeia, podem ser álcool de cadeia aberta, mas também de cadeia fechada, mas que tem duas hidroxilas, né? Temos os trióis também, que tem três hidroxilas. Temos álcools aromáticos. Veja, álcool aromático, o OH, ó, ele é um álcool. O OH ele está ligado num carbono que só faz ligação simples. Se o OH tivesse ligado em alguma dessas posições aqui do anel aromático, não seria um álcool. É uma outra função que a gente vai aprender mais para frente. Aqui eu não tenho um anel aromático. Ó. Anel aromático ó, teria alternância de ligação dupla, simples, dupla, simples, certo? Então isso aqui seria um aromático. O que eu tenho descrito aqui não é aromático, é um cíclico normal. Portanto, isso aqui é um álcool cíclico, certo? Então a gente pode classificá-los em função do grupo OH, da hidroxila, né? Que aí nós temos um monoálcool, um diol ou um triol, poliol, dependendo da quantidade de OH. Com relação à posição da hidroxila, por exemplo, aqui nós temos um álcool primário. Por quê? Porque este carbono é um carbono primário. O carbono no qual a hidroxila está ligada é um carbono primário, certo? Aqui nós temos um álcool secundário. Por quê? O carbono no qual a hidroxila está ligada é um carbono secundário. Lembrem aí que um carbono secundário é o carbono que faz duas ligações com outros carbonos, certo? Está ligado a dois outros carbonos. E aqui nós temos, seguindo essa mesma ordem, um carbono terciário e, portanto, um álcool terciário, já que este carbono aqui ó, se liga a três outros átomos de carbono. Cabe uma observação que é o seguinte: quando a gente tem, ó, veja, o OH ligado a um carbono que faz uma ligação dupla, não é um álcool, é um enol, é uma variação da função álcool, que a gente vai ver mais para frente. Mas não é álcool, certo? Se tiver uma ligação dupla, pode ter ligação dupla depois, aí poderia ser um álcool até, mas nesse caso aqui, não pode. Não é álcool, é enol. É parecido, mas não é igual. E veja o que eu falei agora há pouco. Se o OH estiver ligado diretamente no anel aromático, também não é álcool. Isso aqui é um fenol. É uma outra função, certo? Então só é álcool, ó,
Isso aqui é um álcool. Por quê? Porque esse OH não está ligado diretamente aqui no anel. Ele está ligado num carbono que está ligado no anel. Aqui não, ó. Aqui o OH está ligado diretamente ao anel, certo? Então vamos ver um pouco sobre os álcools na aplicação do dia a dia da gente. Então primeiro vamos falar do metanol. Depois a gente vai ver os nomes, a nomenclatura, e aí vocês vão poder associar o nome à estrutura e aí fica mais fácil. Então vamos falar primeiro do metanol, que é o álcool mais simples que a gente tem, certo? Então, o metanol, ou álcool metílico, ou ainda carbinol, ele foi chamado de álcool de madeira, pois ele pode ser obtido pelo aquecimento da madeira em retortas, que é em fornos fechados, sem presença de ar, sem entrada de ar. Seguindo esse esquema aqui. Então, o pessoal pegava madeira, aquecia, sem ar, né, numa câmara fechada, e aí produzia algumas misturas de gases, né, de alguns tipos de gases. Ácido pirolenhoso, que é uma mistura de água com ácido acético, metanol e acetona, alcatrão, e aí era possível obter uma fração desse álcool aí. Esse processo não é tão importante para a gente. O que importa é a gente saber que é uma forma de produção, certo? Atualmente o metanol ele pode ser obtido por dois caminhos sintéticos, que é a reação de monóxido de carbono com hidrogênio. Aí a gente precisa de uma temperatura elevada, pressão elevada, catalisador de óxido de zinco e óxido de crômio, e aí se produz o metanol. Pode ser também pela oxidação do metano, que aí é um pouco mais fácil. Você pega metano, que já é produzido naturalmente pela decomposição de compostos orgânicos, aquece numa pressão razoavelmente alta, com a utilização de catalisadores a gente obtém o metanol, certo? Esse processo é petroquímico por conta do gás que pode ser obtido também através de fontes de petróleo, certo? O metanol ele é muito utilizado na indústria como solvente e na produção de metanol, que é um aldeído, que é o formol, que é muito utilizado na conservação de cadáveres, por exemplo. Então, o metanol pode ser uma fonte muito barata, digamos assim, né, de formaldeído. É através da oxidação do, da redução do álcool, na verdade, que a gente obtém o aldeído, certo? Seguindo, o metanol também é usado na obtenção de um éter que é empregado para aumentar a octanagem. Esse éter aqui, esse composto aqui, através dessa reação aqui, ele é utilizado para aumentar a octanagem da gasolina, principalmente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles têm uma produção de álcool a partir de milho muito grande. E tem uma questão interessante sobre o metanol, que é o seguinte: o metanol ele é o álcool mais tóxico. Ele pode causar cegueira e até a morte. Então, isso aqui já aconteceu em Salvador, aqui no Brasil. Já aconteceram outros casos também em outros lugares do mundo. 40 pessoas morreram devido ao consumo de aguardente, né, de cachaça contaminada com metanol. O que acontece? Ele também é utilizado em motores de combustão da Fórmula Indy, principalmente, ou era usado, né? Qual o problema disso também? Vamos falar desses dois pontos aqui. Primeiro, quando a gente consome álcool, nós temos uma enzima que vai levar o álcool para ser metabolizado e aí o corpo processa isso aí. O metanol, ele acaba intoxicando o nosso organismo. Ele causa cegueira parcial ou permanente, né? Dependendo da quantidade do consumo. E, em alguns casos, pode levar a pessoa até a morte, dependendo da quantidade. Ele é extremamente perigoso
E o problema aqui na questão dos combustíveis, que ele acabou sendo retirado, é que você não enxerga ele queimando, não é visível, como o álcool que a gente tem em casa, compra na farmácia, que é o etanol, você enxerga uma leve chama azulada, né? O metanol não, a chama é invisível. Então só quem está sendo queimado sabe que está sendo queimado por conta da dor, obviamente. Mas a pessoa, mesmo quem está sendo queimado, não enxerga a chama. Ele sabe que está sendo queimado, ele sente a dor, mas ele não enxerga. E aí é uma coisa complicada, porque como é que você vai apagar ou conter uma chama que você não está vendo, né? Por conta disso, esse combustível acabou sendo banido da Fórmula Indy, né? Por conta desses probleminhas aí. Então, seguindo, a gente vai falar do etanol, certo? O etanol é o que a gente mais conhece, que é o álcool etílico, que é utilizado de diversas formas. Aqui no Brasil, ele normalmente é vendido sob a forma de álcool hidratado, né? E pode ser obtido através dessa reação aqui com eteno e água, por meio de ácido sulfúrico. Mas a principal fonte de etanol ainda é a fermentação dos açúcares ou cereais, principalmente aqui no Brasil, através da cana-de-açúcar. Né? Aqui no Brasil a gente tem muito álcool a partir de cana-de-açúcar, mas também dá para produzir a partir da beterraba, do milho, do arroz, de vários tipos de cereais. Por exemplo, nos Estados Unidos a, a plantação de milho é muito grande, então eles produzem álcool de milho. Alguns países, por exemplo, o Japão, tem muito arroz. Então é muito mais fácil produzir álcool a partir de arroz do que plantar cana, né? Até porque você tem a questão do ambiente que será utilizado e tudo mais. Então tem as questões da tradição, parará, então fica muito mais fácil, dependendo da região do mundo, produzir a partir de outros tipos de cereais ou de materiais, certo? Ah, com relação à produção de álcool no Brasil, a partir de 1 tonelada de cana-de-açúcar você consegue produzir 70 litros de álcool. Então veja que é uma quantidade relativamente alta de matéria-prima para produzir uma quantidade que não é tão alta assim de álcool. Né? Você produz 70 litros por tonelada, em média, de cana-de-açúcar. Certo? Então, como que acontece esse processo? Primeiro, a cana ela é triturada, né? E vai para ser moída. Aí vira a garapa, que é aquela mistura lá do caldo da cana. Depois disso ela é aquecida, né, para ser concentrada e cristalizada. E aí você tem duas opções. Vai para a produção de açúcar, né? O açúcar que é produzido aqui, o açúcar escuro. E aí é refinado para o açúcar comum. Ou vai para o melaço. E aí ocorre a fermentação. Esse processo de fermentação ele vai gerar um mosto fermentado. Esse mosto aqui, que é uma mistura já do álcool com ainda o restante do composto que não foi fermentado, né? Ele vai ser destilado e a partir da destilação você produz o álcool e aí alguns outros resíduos que são gerados desse mosto aqui, certo? Então, a gente para por aqui e na próxima aula a gente continua. Dependendo, a gente fala um pouco sobre já a nomenclatura e aí a gente segue, ok? Então vamos parar essa aula por aqui. Por hoje é só.